há 2 semanas, eu entrei ao vivo aqui no YouTube. Estou ao vivo já, então pula para lá, esse é o ponto, Vou mudar essa frase. Pula para lá, amanhã começam as lives do Hard Work, né? Começam as lives, tem live de Mini JIT amanhã às 20h22, só aproveitando para lembrar desse detalhe. Mas a live agora no YouTube, porque tem que mostrar o telão, né? Então, para mostrar o telão tem que ser no YouTube. Então, pula para lá, eu já estou aqui ao vivo no YouTube e a gente vai começar a conversar. R3 de Clínica Médica deve abrir agora os próximos dias. R3 de Clínica Médica, R3 de Cirurgia. Deve abrir nos próximos dias já. Pula lá para o YouTube, pula lá para o canal do YouTube para a gente conversar. Eu vou mais uma vez falar um pouco sobre qual a ideia do estudo por questões. Estou só falando com o pessoal aqui que eu abri a live, né? Espera um pouquinho. Então, a gente vai conversar sobre qual a ideia do estudo por questões, por que ele faz tanta diferença, de onde é que surgiu tudo isso. E eu vou mostrar também como é que ele funciona dentro da plataforma. Por isso que vai ser aqui no telão, porque se fosse para explicar só toda a dinâmica, né, por que ele funciona, de onde é que ele saiu e tal, a gente conversaria por aqui. Mas como eu quero mostrar como é que é toda a estrutura do estudo por questões, venha dar uma olhadinha aqui lá no canal do YouTube do Hard Work. Valeu? Beleza? Então eu vou fechar essa live aqui para poder começar a conversar. A gente teve uma live ainda há pouco e agora é uma outra live, então senão o Tico e Teco não aguentam, né? Beleza? Vou começar a conversar aqui no YouTube. Tchau, 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 tchau. Pronto. Foi. E aí, tudo bem? Tudo bem, né? Tá ótimo, beleza. Vamos lá que a gente tem coisa importante para conversar. E esse telão aqui é massa, né? Agora eu vou fazer live todo dia aqui nesse telão. Mas enfim, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre o estudo por questões, que é o cerne da preparação para as provas do Hard Work. Nós começamos todo esse movimento do estudo por questões há 2 anos atrás, e começamos com uma ideia de como ele deveria funcionar. O primeiro ano ele foi um ano de diagnóstico também daquilo que a gente tinha como ideia. O ano passado ele foi otimizado e esse ano recebeu mais um up, né? Foi otimizado assim ao extremo. Então te prepara aí porque tu vai ver uma coisa absurda e tá sensacional o modelo do estudo por questões. E a gente começou com toda essa dinâmica por uma razão muito simples. É que todos os projetos do Hard Work, todos os projetos, sem exceção, eles partem do princípio de que os modelos de aprendizado ativo são superiores aos modelos de aprendizado passivo. Isso é uma das poucas coisas que a gente tem certeza dentro do aprendizado. E se isso não está tão claro, né, para ti, então vocês estão tentando me trollar, mexendo nessa tela aqui, mexe de um jeito, mexe do outro, bota meu PPT aqui na tela, senão se eu fico me assustando aqui, eu vou me jogar da cadeira já. Enfim, então, tá vendo que tá pulando isso aqui, né? Pois é, mas já resolve. Então a gente conhece muito bem, para ficar muito claro, né, a gente conhece muito bem essa disparidade dos métodos ativos e dos métodos passivos, e para que tu entendas com muita facilidade do que eu estou falando, método passivo são métodos em que a gente simplesmente é um receptor de informação. Estou paradinho aqui e alguém injeta informação aqui dentro. Isso pode ser uma videoaula, pode ser um texto no livro, pode ser um resumo, pode ser ver uma questão, definir se eu acertei ou errei e ler o comentário. Tudo isso são modelos passivos. Eu simplesmente pego a informação e jogo aqui dentro. Isso já foi muito importante há muito tempo atrás. Foi muito importante numa era em que a gente não tinha acesso à informação, que a informação estava restrita a poucas pessoas. A gente precisava se conectar a essas poucas pessoas, presencialmente, que era a única alternativa, a outra era um telégrafo, né? Enfim, tinha que se conectar presencialmente
colocava todo mundo no mesmo ambiente e aí a informação era transmitida. Os livros, né, depois da prensa, enfim, os livros também, né, seguiam essa ideia, né, então difundir informação, né, informação. A gente nunca foi convidado a pensar de fato dentro do processo educacional. Sorte daqueles que acabavam pensando, porque o sistema não convidava a isso, não. O sistema convidava simplesmente receber informações. Até hoje é assim, pasme, até hoje. Hoje a informação não é privilégio de poucos, não, a informação está ao nosso redor. É fácil acessar a informação. Eu pego isso aqui e tenho tudo na mão. Né? Tá tudo aqui, de fácil acesso. A gente precisa, na verdade, pensar, a gente precisa evoluir e precisa aprender com mais intensidade. O joguinho de transmissão de informações privilegia quem tem uma boa capacidade de memorização. Se tu tiveres, pode ser que tu te dês bem nesse modelo. Mas se alguém tiver melhor do que tu, ferrou. Quem não tiver uma boa capacidade de memorização, também ferrou. O jogo tradicional de estudo, o jogo tradicional de evolução, que o sistema tenta impor, é um jogo de memorização. Quando eu falo sistema, eu não estou falando preparação para a prova, eu estou falando tudo relacionado à educação. Tudo. E veja, não é o hard work que pensa assim, não. O mundo inteiro, no contexto educacional, pensa assim. O mundo inteiro, todo mundo sabe disso. Só que é muito difícil mudar. É muito difícil implementar essas mudanças. Quando eu falo mundo, eu falo no contexto pedagógico, né? Quem está à frente das escolas, a escola que eu estudei, a escola que tu estudaste, todo mundo sabe disso. Os pedagogos sabem muito bem disso. Só que é difícil mudar. Muito, muito difícil. Muito. Todos nós temos restrições muito grandes a fazer diferente, a buscar outras vias. Porque a gente quer o modelo clássico da aula, eu quero o modelo clássico de ler o livro de cabo a rabo, porque eu acho que assim dá certo. Eu sinto que assim parece que dá certo. De outra forma, como é que eu vou saber se vai funcionar ou não? Isso é um modelo de estudo tradicional, é um modelo de estudo passivo. Tudo que nós fazemos aqui no Hard Work é desconstruir essa ideia. Mas a gente não desconstrui porque nós somos radicais, anarquistas, não. A gente desconstrói por uma razão muito óbvia. Tu estás satisfeito com a tua formação? Tu estás na faculdade agora, ou tu terminaste a faculdade, tu sentes que tu és capaz de atender a um paciente com segurança? Tu terminaste a faculdade agora, ou estás fazendo a faculdade agora, ou se aproximando do internato? Tu te sentes capaz de responder 10 questões de uma prova de residência? Tu te sentes? Provavelmente não. Tu não és diferente de nenhuma outra pessoa. Todos nós padecemos da mesma forma, e sabe por quê? O modelo tradicional, o modelo de ensino de aprendizagem adicional não funciona. Ele serviu porque era a única opção há 300, 400 anos atrás, mas ele não funciona. O que a gente sabe que funciona de fato? Os métodos ativos de aprendizado. Não é que a aula não sirva para nada, não é isso que eu estou falando. Não é que o livro não sirva, não é isso. Veja, eu não estou pedindo para ninguém parar de ler livro, não. Não, a gente tem que estudar no livro. A aula pode ajudar, eu não estou pedindo que pare, não. Absolutamente. No entanto, cada um desses objetos de aprendizagem tem a sua utilidade pontual. Mas o que faz a gente aprender mesmo, o que faz a gente sedimentar o aprendizado são modelos ativos. Um detalhezinho, fazer só uma vírgula aqui de um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, né, porque eu peguei um embalo já direto no início da conversa. Essa é uma live, essa é uma conversa que é direcionada para os alunos do extensivo. O objetivo dela é esse, é a gente mostrar, porque começou agora o estudo por questões, né, do extensivo, é a gente mostrar como é a dinâmica do estudo por questões. Por acaso, a gente está fazendo a live aberta, mas ela tem como grande foco os alunos do extensivo do Hard Work Medicina.
São 3 extensivos, né? O extensivo 22, que começou agora o estudo por questões, o 22 e 23, que vai fazer prova no ano que vem, que começa daqui a algumas semanas o estudo por questões, e o 22, 23 e 24, que começa ainda mais adiante o estudo por questões. Então essa é uma live focada no pessoal do extensivo, tanto que a gente vai ver a plataforma aqui, mas a gente resolveu fazer aberta para tirar dúvida de muita gente e para difundir o conceito do estudo por questões, que tu podes fazer mesmo sem estar no extensivo. Mas enfim, por que que os métodos ativos funcionam? O que é um método ativo? O método ativo é qualquer cenário em que a gente consiga problematizar algo, eu consigo fazer uma pergunta, eu consigo ser confrontado e assumir que eu tenho que responder uma pergunta, eu busco construir uma resposta com os conhecimentos que eu tenho e com conhecimentos adicionais, gero a resposta e testo a resposta. Isso é um modelo ativo de aprendizado. A gente até pode fazer isso, às vezes, com uma aula. Dá para deixar a aula menos passiva, sabe? Dá para deixar a leitura menos passiva também. Isso até é possível, apesar de difícil. Mas os métodos ativos mesmo são outros. Na verdade, eu gosto de exemplificar isso mostrando a vida real. Porque nada do que a gente conversa no sentido do aprendizado dentro da medicina é diferente do aprendizado da vida real. Nada é diferente. Nada, nada, nada. É tudo igual. Igualzinho. Quer ver só? Para mim, um exemplo clássico e mais palpável, embora eu possa pegar qualquer exemplo em relação ao aprendizado, é língua estrangeira. Esse é o mais simples de todos. Posso pegar qualquer coisa, sabe? Esporte, aprender a cozinhar e tal. Mas aprender uma língua estrangeira. Como é que a gente aprende para valer, a falar uma língua estrangeira? A gente aprende a falar uma língua estrangeira lendo o dicionário? Não, né? A gente pode ter um belo vocabulário. Não pode? Pode. Pega o dicionário valendo de cabo a rabo o dicionário. Vá todo dia um pouquinho, vai construir um belo vocabulário. Mas para por aí, né? Gramática, sintaxe, enfim, isso está perdido. Por sinal, a gente aprende uma língua estrangeira lendo um livro de gramática? Não, né? Não é assim. Por acaso, a gente aprende uma língua estrangeira fazendo um curso de língua estrangeira, terças e quintas, curso de língua estrangeira é sempre terça e quinta, né? Terças e quintas. Por que é sempre terça e quinta, né? Engraçado, o teu era, o meu era. Terça e quinta. Toda essa quinta a gente vai e recebe lá um modelinho, tem uma aula, conversa um pouquinho e tal. A gente aprende, a gente até evolui um pouquinho, mais do que lendo dicionário, mais do que lendo livro de gramática. Evolui um pouquinho. Mas não aprende para valer, não fala fluentemente. E sabe por que a gente não fala fluentemente lá nas aulinhas do curso de língua estrangeira, por mais que pratique algumas coisas? Porque aqueles problemas que a gente convive lá, aqueles probleminhas que são apresentados para a gente, né? Conversa com fulano para perguntar se ele vai assistir um filme no cinema, ele vai te responder isso, né? Não é assim? Aqueles problemas não são os problemas reais que eu preciso resolver na minha vida. Não são as lacunas de aprendizado que eu preciso resolver, está tudo empacotado já, tudo empacotadinho. O aprendizado, no fim, é relativamente restrito. A gente pratica um pouquinho, mas tudo robotizado, tudo programado, aquilo ali não é a vida para valer. Sem falar, né, nas aulas, né? Aula. Não é assim. O que ajuda muitas vezes, se tu quiseres aprender uma língua estrangeira, e como é que eu faço? Que curso que eu faço para aprender língua estrangeira? Quer uma sugestão? Assista filmes. Assista filme. Filme, primeiro com legenda na língua estrangeira. Obviamente, né? Não pode ser dublado, né? O áudio original da língua estrangeira e a legenda em língua estrangeira. Depois tira a legenda. É um problemaço, hein? Tem que entender toda a dinâmica do que está acontecendo por ali. Progressivamente a gente vai evoluindo. Vai evoluindo. São problemas que a gente está sendo confrontado. Meu Deus, o que ele falou? Não estou conseguindo entender nada. Deixa eu voltar para entender de novo e tal. Mas provavelmente vai ser um aprendizado restrito. Dependendo do tipo de filme que tu esteja assistindo, o vocabulário pode não ser o ideal, né? Tu sabes qual é a melhor forma de aprender uma língua estrangeira. Tu sabes muito bem.
A melhor forma de aprender uma língua estrangeira é jogar a gente no universo que a gente tenha que se virar. É botar a gente para viver um cenário de vida real. Vida real, bota a gente no meio de uma comunidade, se vira. Se vira. É assim, solta lá. E ali eu vou ter que aprender a perguntar onde ficam as coisas. Onde fica o supermercado, a farmácia, o banco, os correios, o restaurante. Onde fica a igreja, onde fica a escola. Onde é o ponto de ônibus. Como eu faço para pegar o metrô? E em cada cenário desse a gente tem que se virar também. Vai numa balada, tem que saber como conversar. Vou dar um fora, não vou dar um fora. São os problemas do dia a dia que a gente vai precisar se virar para resolver. Se virar para resolver. Assim a gente aprende. Assim. Quanto tempo vai demorar? Depende. Depende de quão intensa será a nossa conexão com esse ambiente. De quão intenso será a nossa atividade no dia a dia. Se eu ficar, obviamente, restrito a uma ruazinha, sem conhecer toda a cidade, todas as pessoas me conectar, aprenderei pouco. Talvez tu conheças alguém que tenha passado um tempo fora, né? Chegou lá, encontrou um grupo de brasileiros que ficou falando só português, não vai aprender. Só falava no McDonald's inglês, não adianta. Não adianta. Agora se jogue aqui. Conheça todos os problemas possíveis. Aprenda a conversar sobre tudo que for importante para a sua vida. Não tem jeito. Vai se virar que é uma beleza. Vai se virar que é uma beleza. Eu preciso saber onde é a padaria e quando chegar lá, eu preciso saber perguntar se tem o que eu quero comer. Eu quero um pão assim, um pão assado. Eu preciso saber. Se for importante para mim, eu preciso aprender isso. E eu irei aprender. Mas perceba que a gente não necessariamente precisa conhecer todas as variações. Eu não preciso, por exemplo, treinar, perguntar se tem um pão para um padeiro alto, homem, ou então para uma padeira que seja mulher, baixinha. É a mesma coisa. É uma variação do mesmo problema. Mas eu já aprendi, eu já sei como é que pergunta se tem pão na padaria. Mas se o padeiro é alto, se é baixo, se o pão é mais claro, mais escuro, se a padaria é grande ou pequena, tanto faz. Eu conheci o problema e sei me virar. Às vezes vai ter algumas variações, né? Você quer o pão mais branquinho, mais tostadinho? Isso é uma variação, né, que pode ser importante, se eu gostar mais de um ou do outro. Eu preciso conhecer os problemas e as variações. Se eu me conectar com isso, eu aprenderei o que é importante para mim. Acabou-se. É isso. Assim a gente aprende para valer. Tu conheces alguém que não aprendeu língua estrangeira assim? Ou melhor, tu conheces alguém que aprendeu língua estrangeira lendo o dicionário? Lendo um livro de gramática? Tu não conheces. Certamente tu não conheces. Na medicina não é diferente. Não é. Na medicina, quando eu falo medicina, eu estou falando medicina assistencial. Estou falando prova, não. Medicina assistencial. Tu sabes por quê que tu, que eu, terminamos a faculdade ou chegamos perto do fim da faculdade e temos a sensação de não saber nada? Sabe por quê? Porque durante a faculdade a gente vai sendo acostumado a ler dicionário. A gente vai sendo acostumado a ler livro de gramática e fazer uma provinha no final do semestre. No final do mês. Ah, mas a gente pratica aqui, pratica coisas envelopadas. Não pratica a vida real. Aquele problema não é teu. Aquele problema é do professor que está atendendo. Tu meio que assumiste, mas não assumiu para valer. Não assumiu. Todo mundo chega no final da faculdade sem saber as coisas, sem entender. O objetivo da faculdade nem é esse. O objetivo da faculdade é introduzir a gente numa rede de conexões amplas da medicina. Fazer a gente dar os primeiros passos. A gente começa a sentir conforto em dizer assim, vai abrir a porta aqui do consultório, pode entrar qualquer coisa que eu sei que eu vou conseguir me virar um pouquinho. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Mas a gente começa a sentir esse conforto, talvez depois de uns 10 anos, 10 anos. É que a gente começa a dizer assim, eu acho que eu consigo me virar. Se vier um problema, bem, se eu não souber, eu vou estudar, mas deve ser uma coisa rara, provavelmente. É uma coisa incomum. Sabe por que isso? Sabe por quê? Porque a gente aprende com problemas.
Todos os casos que a gente foi assumindo, desvendando o problema que o paciente enfrentava e buscando soluções, gera aprendizado. Todos os casos. A gente aprende medicina assim, como a gente aprende qualquer outra coisa na vida. Quer aprender a consertar a bicicleta? É assim. Tu não vais aprender a consertar a bicicleta vendo um vídeo no YouTube. Não vai. Talvez chegue perto, mas não vai. Entendeu? A gente precisa conhecer problemas e mais problemas e suas variações. As variações significativas, né? É assim. Ah, mas por que na faculdade não é desse jeito? Então, já tu tá dizendo aí, tu és o quê, hein? Tu já ganhaste que prêmio? Ei, na faculdade não é assim por uma razão muito óbvia. Não tem professor suficiente para isso. Não tem. Mas o ideal, o ensino, o aprendizado se faz mestre e aprendiz. Uma rede, mestre, aprendiz, uma rede de pessoas conectadas, caminhando passo a passo, de mãos dadas. É vendo o paciente desde o primeiro dia. Obviamente, no começo, no início, eu não vou aprender a tratar. No início, a gente vai discutir os casos para compreender dados fisiológicos, de anatomia, e é uma evolução progressiva. Assim é o aprendizado de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, pudesse escolher a melhor forma para eu aprender medicina, eu dizer, cara, me dê 3 mestres aqui, eu quero acompanhar os 3 a vida inteira. Vou aprender, e com muito menos dor, provavelmente. E veja, isso estudando pra caramba, hein? Não é vendo a pessoa fazer, é assumindo os problemas, estudando, buscando soluções, discutindo, conversando. Estudando muito, mas estudando com foco. Com foco. Não aquela balela que eu preciso compreender todos os acidentes anatômicos do esfenoide porque aquilo vai me ajudar a ter uma base para alguma coisa. Mentira! Mentira! Só ajuda a memorizar. Ajuda a evoluir um pouquinho cognitivamente, mas só. Eu preciso aprender as coisas que realmente importam. E progressivamente. É isso. Se a gente na medicina, veja só, pensa aqui comigo. Se a gente na medicina tivesse a capacidade de conhecer todos os problemas possíveis que um paciente pode falar na hora que abrir a porta, todos, e todas as variações, sei de tudo já, sei de tudo. Mas por que não existe uma pessoa que saiba de tudo? Porque os problemas da medicina são infinitos. Infinitos. Cada paciente é um problema diferente. Às vezes pode ser muito parecidinho, a variação pode ser porque um se chama Antônio e o outro se chama José. Pode ser muito parecido, mas é difícil. As variáveis sempre existirão. Porque um tem uma lesão de pele a mais que era estranho que o outro não tinha. E o outro usa losartana. E o outro tem alteração da função renal. Sempre existem variáveis que tornam cada caso especial, cada caso uma novidade. Mas quanto mais problemas a gente vai conhecendo, mais a gente evolui no aprendizado. É por isso. Não é o cabelo branco que faz a gente ficar sábio, não. É a visão de mundo, a visão de universo, o aprendizado que vai se acumulando. Entendeu? Quer ver um exemplo? Imagina, por exemplo, que a gente começa a ver vários pacientes com tosse. Eu quero entender tudo de tosse. Quero entender tudo de tosse. Não sei se está tossindo ou se está espirrando esse cara aqui, mas eu vou dizer que está tossindo. Está tossindo, tá? Por sinal, tosse para lá, né? Bota o braço na frente e tal, mas enfim. Está tossindo. Quero aprender tudo de tosse. Como é que eu posso ensinar alguém tudo sobre tosse? Como? Como que eu vou ensinar alguém tudo sobre tosse? Vou entregar para ele um capítulo de semiologia sobre tosse? Porto, pega ele, lê o capítulo de tosse do Porto, que é um bom capítulo, por sinal. Vou entregar a ele um capítulo de mecanismo da tosse de um livro de fisiologia, o Guyton, leva aí, lê aí, ó. Vou entregar as diretrizes brasileiras de tosse, diretrizes europeias de tosse para a pessoa? Lê aí. Não. Sabe qual é a melhor forma de aprender tosse? A melhor forma é deixar a pessoa ficar 6 meses. Todo paciente com tosse é ele que atende aqui, ó. Todo paciente com tosse. E, obviamente, a gente vai acompanhar. A pessoa vai atender, pensar, problematizar, buscar as soluções, checar o que aconteceu com as soluções encontradas. E isso, atenção, tendo um background por trás, tendo algo para ler. A pessoa tem que consultar. Ela pensou, problematizou, leu, estudou, trouxe para cá. Resolvi o problema? Resolvi. Beleza, próximo. Tá, peguei, estudei, voltou. Pimba, é isso.
É assim que a gente aprende, baseado nos problemas. Ah, você está tossindo e o nariz está entupido? Ah, você está tossindo e piora quando deita? Ah, você está tossindo e chia o peito também? Ah, você está tossindo, tem febre, perda ponderal e tem uma cavidade no pulmão? Ah, você está... Entendeu? É assim. Quanto tempo demora para eu aprender tudo sobre tosse? Que para alguém dizer assim, eu estou tossindo, eu saber resolver, sou o doutor tosse. Quanto tempo demora? Não sei, mas vai demorar um tempinho, porque a gente precisa conhecer muitos problemas diferentes dentro da tosse. Até um dia que vai ficar um monstro da tosse, vai saber tudo de tosse. É isso. É desse jeito, cara, que a gente aprende. É por isso que o especialista evolui, porque ele começa a ver muito variações. Agora, se ele não pensar, ele não evolui. Se ele não buscar soluções, ele não evolui. Se ele não discutir, ele não evolui. Veja, isso não é um estímulo a não estudar. Pelo contrário, é um estímulo para estudar muito mais. É muito mais, entendeu? Vai estudar muito mais. Mas muito mais. Só que estuda e aprende. Essa é a diferença. Estuda e aprende. Entendeu? Então a gente precisa ter contato com muitos casos para conseguir entender essas diferenças sutis e que aquilo não nos impressione. O que não vai fazer diferença é, por exemplo, o cara um usar óculos, o outro não usar. É um ter uma camisa verde, o outro ter uma camisa preta. Isso não faz diferença. Existem variações de casos que não importam, mas existem outras variações que são fundamentais e a gente tem que ver muitos e muitos casos. Uma opção para aprender tudo de tosse é ver as coisas aleatórias. Eu vou fazer aqui um ambulatório de tosse, depois de um tempo talvez eu aprenda, que eu vou ver todas as variações. Agora imagine se um professor, um mestre ou uma escola organizou e disse assim, olha, eu separei aqui todas as variações possíveis de casos de tosse, todas, vários diagnósticos diferentes, vários cenários distintos, vários, todos aqueles que você precisa conhecer. Se você conhecer esses 50 aqui, você não precisa de mais, vai saber de tudo. Eu separei e tu vais durante uma semana se debruçar sobre a tosse, ver esses 50 casos e vai aprender tudo de tosse. Tudo que vier depois, tu tiras de letra. Já pensou se isso acontecesse? Se isso acontecesse, a gente ia se dedicar para valer o que importa ali. E depois eu só preciso ficar vendo de vez em quando essas variações de novo. Uma vez ou outra para não me esquecer, porque senão esquece, né? Se parar, esquece. Mas o tempo é muito mais curto e a gente consegue com muito mais facilidade, com muita intensidade de estudo, dominar tudo. Eu não preciso de um ano. Eu preciso de muito menos tempo. Um ano é um chute, né? Poderia, aleatoriamente, pode ser que eu precise de muito mais para entender todas as variações da tosse. É isso. O detalhe é que na medicina, na parte assistencial, tosse é só um dos problemas. Na verdade, é tudo muito amplo na medicina. Para a gente aprender melhor, olha isso tudo. E tem muito mais. São muitas as situações que a gente precisa conhecer para valer, problematizar, e conhecer as variações, se debruçar, estudar e evoluir. Por isso que a gente tem que ter foco, né? Tem uma especialidade XYZ, ok, já restringe um pouquinho as coisas. Não acha que tem alguém que sabe de tudo? Não tem. Ah, mas o professor não sei o que, ele conhece muito bem uma área específica. Não é possível que a pessoa consiga dominar todas as variações. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a capacidade de resolver problema. Ela para, entende o problema e vai buscar a solução. Isso é uma arte também. Eu não preciso estar com todas as informações aqui, besteira, deixa a mente vazia. Aprenda a buscar as soluções e assim a gente vai aprendendo progressivamente. O universo da medicina não é restrito a isso aqui. Não é restrito. Esse é o tamanho mínimo que a imagem podia ficar para que a gente conseguisse identificar pelo menos o menino catarrento, a exoftalmia, está conseguindo ver o menino catarrento, a exoftalmia. Onde está o óleo aqui? Né? Não, o óleo não está aqui não. Mas enfim, esses são um exemplo de problemas variados. E cada um desses, assim como a tosse, exige da gente uma dedicação específica. Tem que se dedicar, tem que deitar e rolar. É isso. É desse jeitinho. Isso é a medicina assistencial. Que para a gente aprender, a gente precisa ver problemas. E os problemas da medicina assistencial é assumir um caso. Assumir um caso. Por isso que a gente não aprende nada com 2 anos de internato. Por isso que na residência a gente começa a sentir que aprendeu alguma coisa, porque a gente assume os casos. O problema é nosso mesmo. Falei tudo isso para
amarrar agora de onde que saiu o estudo por questões. O estudo por questões segue esse raciocínio básico, de que para que a gente consiga ser o médico que resolva todos os problemas do mundo, a gente precisa conhecer todos os problemas do mundo e todas as suas variações. Como é que eu posso me tornar capaz de responder qualquer questão de prova que apareça na minha frente? Pensa aí, fala aí. Conhecendo todos os problemas do mundo e suas variações. Simples. Quais são os problemas na medicina assistencial? Os casos. Quais são os problemas na prova? As questões. As questões. E aí tem um detalhe. É que enquanto na medicina assistencial cada paciente é diferente, tem suas peculiaridades e o universo é ilimitado, é infinito e ilimitado, me desculpe Einstein, infinito e ilimitado na medicina assistencial. No cenário das provas, não. Ele não é ilimitado. Ele é limitado, ele pode ser infinito. Ele pode ser infinito. Mas ilimitado ele não é. Não é. Na prova, a questão é redondinha. A prova, a questão que surgiu ali, ela não teve uma geração espontânea. Aquela questão geralmente foi feita baseada em outra que o examinador teve como experiência. O universo é bem mais restrito que o universo da medicina. Para a gente conseguir se tornar um resolvedor de questões, resolvedor de problemas e dominar a prova num tempo mais curto, é muito mais fácil do que ser um médico que sabe de tudo. Muito mais fácil, é muito mais rápido, porque o universo é menor. O que o examinador explora, ele não é qualquer coisa que ele pode botar lá. Os problemas se repetem, mudam um pouquinho. Às vezes um usa óculos, o outro não usa. Não o examinador, o caso, né? Às vezes um é mais alto, outro é mais baixo. Às vezes um tem uma idade um pouquinho maior, outro tem uma idade um pouquinho menor. Variações insignificantes, mas os problemas são os mesmos. As habilidades exigidas da gente são as mesmas. Diferente quando o paciente entra porta dentro do consultório. Então na prova a gente tem uma facilidade. Entendeu? O que a gente precisa então? A gente precisa se debruçar diante dos problemas e que alguém nos conduza naquilo. E se debruçando diante dos problemas, a gente vai aprendendo, um após o outro, um após o outro. Veja, não é não estudar, é estudar por causa dos problemas apresentados. Apareceu uma questão, eu olho a questão e problematizo. Nossa, essa alternativa aqui eu não sei do que se trata, essa palavrinha que está escrita aqui no enunciado não sei do que se trata, a pergunta que foi feita também não sei do que se trata, eu preciso aprender tudo aquilo. Eu preciso buscar uma solução para tudo aquilo. Buscar uma solução. Tem que estudar, sentar e estudar. Às vezes, pode ser que eu precise assistir a uma aula para desmistificar a coisa para valer, mas eu tenho que me dedicar e buscar uma solução para aquilo. Assim a gente aprende. Assim a gente aprende. E que venha a próxima, uma variação importante do problema. E que venha outra, que venha outra, que venha outra. É assim. É desse jeitinho. E tu sabes muito bem que muita gente sabe disso. É muito difícil que hoje alguém se prepare para uma prova e não saiba que fazer questões é importante. Tu ouviste isso, tu sabes disso. Só que tem um detalhe. Uma coisa é fazer questões, outra coisa é estudar por questões. Existe uma regrinha que a gente ouve muita gente falar, diz assim, olha, desde o começo faça muitas questões. Por quê? A pessoa não faz que é para você se acostumar. Não é por isso. Por que quem passa em prova geralmente tem uma história de ter feito muitas questões? A pessoa sem perceber evoluiu, aprendeu, porque estava assumindo problemas, resolvendo problemas. O detalhe é que ninguém para pensar por que isso ajudou, como é que isso ajudou e como melhorar essa ajuda. Ninguém para. E aí diz assim, ah não, olha, fulano fazia 50 por dia no começo, depois passou para 80, depois para 100, nos últimos meses estava fazendo 120 por dia. O outro diz, ah, fulano começou fazendo 80 por dia, fez 80 por dia do começo ao fim. Tem essas conversas, né? Tem essas conversas sempre.
Mas as pessoas não sabem qual é o número. Quantas questões eu tenho que fazer? Por quantos meses? Quantas? Ora, o raciocínio é simples. A mesma conversa da tosse que a gente teve ainda há pouco. Quantas questões eu preciso fazer todos os dias para que eu consiga ver todos os problemas possíveis de todos os assuntos que podem ser explorados na prova, que costumam ser explorados na prova? Essa é a pergunta. Quantas questões? Quantas? Essa, na verdade, é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quantas questões? Quantas eu tenho que fazer? Quantas? Se tu fizeres essa pergunta, tem um erro grave nela. Não do quantas, né? Quantas a gente tem que saber mesmo, quantas questões. Mas o erro é em relação ao resto da frase. Não é fazer questão, é estudar através da questão. Encontrei uma questão, não entendi uma palavra qualquer que tenha, uma palavrinha qualquer em alguma alternativa, tem que estudar aquilo. Tem que estudar. Aquilo é uma oportunidade de aprender com aquele problema. Não entendi a pergunta. Tinham 4 afirmativas, uma estava errada, as outras estavam certas, tinha uma que estava certa que eu não sabia por quê. Eu tenho que entender aquilo lá. Fazer questão é uma coisa. Eu olho, marco uma alternativa, vejo se eu acertei ou errei e às vezes leio o comentário. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente construir um raciocínio de forma que eu consiga explicar isso para alguém. Isso é estudar por questões, entendeu? É isso. Eu tenho que olhar aquilo lá, falar, cara, isso aqui eu não conseguiria explicar para a vovó, não. Eu tenho que buscar uma maneira de entender, organizo uma forma de entender e falo, pronto, agora eu consigo explicar isso para alguém. Isso é aprender. Tu já ouviste várias vezes aquela história de que a melhor forma de aprender é explicar algo para alguém, né? Não é o ato de explicar. Veja, não é o ato de explicar. Não. É o ato de organizar o raciocínio. Botar vários elementos, pegar lá vários elementos quando estiver lendo e conseguir organizar o raciocínio. Isso faz a gente aprender pra caramba. Muito, muito, muito. E facilita o resto do aprendizado também. Então a pergunta é, quantas questões eu preciso ter na minha frente para estudar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta dramática, essa é a pergunta radical. A gente fez esse estudo aqui dentro do Hard Work. Durante o primeiro extensivo do Hard Work, a gente estava construindo o modelo de estudo por questões. Era o primeiro extensivo, né? A gente estava começando, ele era muito diferente do modelo de hoje, estava começando, e serviu para a gente ter um belo diagnóstico do estudo por questões. O que a gente fez naquele primeiro extensivo? A partir dele, né, que a gente começou a fazer, isso em 2020, né, foi o primeiro extensivo, Hard Work nasceu outro dia. Mas enfim, o que a gente fez? A gente analisou um grupo gigantesco de dezenas de milhares de questões de prova e mapeou tudo que cai na prova. Doença por doença, tema por tema, todos os problemas, sabe? Mapeou tudo. E mais, além de checar todos os temas, além de checar todos, a gente também viu as variações. Qual era o ponto que a prova explorava? Por exemplo, diabetes. Ah, essa questão aqui é o quê? Diabetes. Ah, estudei diabetes. Não, depende. Ei, diabetes é grandinho. Foi o que de diabetes? Foi a doença renal de diabetes? Isso aí é um estudo separado. Foi neuropatia diabética? Outro estudo separado. Complicações agudas? Outro estudo. Tratamento insulina? Outro. Tratamento não insulina, entendeu? Então a gente quebrou os temas nas variações de problemas possíveis. Nas variações de problemas possíveis. Além disso, ainda existem as habilidades, né, que a gente precisa desenvolver dentro de cada variação. Enfim, isso é bem complexo. Tudo que eu preciso saber para conseguir passar o trator em qualquer questão de diabetes. Tem temas que são mais redondinhos, né? Não precisa ter tanta problematização, mas tem outros que tem mais. A gente fez isso. E aí, a gente chegou num número que assusta um pouquinho de cara, mas assusta mais ainda depois. Olha esse gráfico aqui. Olha esse gráfico aqui. Esse é um gráfico que mostra pra gente uma evolução no estudo por questões de uma pessoa que está estudando aleatoriamente. Imagine que a pessoa busque um banco de questões e fale assim, ei, eu quero fazer 80 questões por dia. Me dê 80 questões por dia. 80, desde o primeiro dia.
Desde o primeiro dia. Vai começar em fevereiro para terminar lá perto de outubro, por exemplo, que as provas já estão vindo em novembro, né? Fevereiro até outubro. Eu quero 80 por dia. Por dia. Aleatórias. Uma hora aparece uma de preventiva, depois vem uma de GO, depois vem uma de pediatria, volta de GO e tal, temas aleatórios. O que acontece com essa pessoa com o passar do tempo? Com o passar do tempo, cada semana que passa ela vai ganhando mais temas novos. Obviamente, né, tá recebendo questões aleatórias. No começo ela recebe mais temas novos, a variação é maior, claro, né, tá começando a estudar. Só que vai passando o tempo, a curva vai chegando num platô. Cada dia que passa ela recebe menos temas novos. Ela começa a fazer questões de coisas que ela já viu, mas vai recebendo menos temas novos. Para que a pessoa possa considerar receber todos os temas ou ter contato pelo menos uma vez com todos os temas, ela tem que fazer 80 questões por dia, num período de pelo menos 35 semanas. Tem que fazer. 80, do início ao fim. Tu vai dizer, ah não, mas fulano fazia 150. Uma coisa é fazer, outra coisa é estudar através das questões. Só que tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho. É que a gente está esquecendo que além da pessoa receber temas novos, ela precisa revisar os temas que ela viu na primeira semana, na segunda semana, no terceiro dia, no quarto dia, no 20º dia, no 25º dia. Cadê os temas? A pessoa precisa revisar. Quem vai garantir que a pessoa vai conseguir visualizar tudo? Esse sistema não garante isso. Mesmo que a pessoa estudasse aleatoriamente 80 por dia, mesmo que ela fizesse isso, ela não tem a garantia de ter revisado todos os assuntos. E mais ainda, nesse gráfico a gente nem tem as habilidades que precisam ser desenvolvidas, porque aí ele demoraria um pouquinho mais, chegaria em 40 semanas. Vai ficar um gráfico único, eu deixei esse daqui. Mas não garante as revisões. E essa é uma das dores dentro do estudo por questões. Uma coisa é quando a gente fica vendo aula e marca o dia para revisar. Outra coisa é quando eu estou fazendo questão, quem vai garantir que eu vou revisar? Que um tema que eu vi no primeiro dia, até a data da prova vai voltar aleatoriamente para eu revisar. Pode ser que aquela questão é uma questão de porfiria. Porfiria. Tu viste no primeiro dia, nunca mais vai ver nada, estudou, vai esquecer. Tudo bem, porfiria é um tema pouco importante para a prova, né? Cai muito pouco. Pode ser que o que a gente viu na faculdade já ajude a resolver a questão, não vai ser aquele estudo pontual que vai resolver. Mas pode ser que apareçam temas emblemáticos e que, por acaso, a gente acabe não revisando e não revise. E mesmo que revise, né, quem vai garantir que a revisão será na ordem adequada para a gente não esquecer? Então esse é um problema do estudo aleatório. Por mais que a gente se garanta, vou fazer 80 por dia, 35 semanas e tal, vou conseguir estudar. Não é só fazer, hein? Fazer é uma coisa, estudar é outra. Estudar 80 questões por dia aleatórias, sei não, hein? Sei não. Pode fazer. Marcar o gabarito e tal. Mas estudar é outra conversa. Então esse é um ponto, né? Como é que eu vou garantir que vou fazer as revisões? E não é só isso. Fazer 80 questões sem ter garantia de revisão já é um problema. Mas manter o ritmo, porque tu pode dizer assim, eu vou fazer 150 então. Eu conheço gente que fez 150. Não é fazer, é estudar através dos problemas que elas apresentarem. É estudar através dos problemas. Mas mesmo assim, conseguir ficar 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 10, 15, 20, 25. Ah, papai, é difícil. E sabe por que é difícil? Não é porque a gente não é persistente, não. Não é. É porque a gente muitas vezes tem dificuldade de perceber a evolução do estudo. A gente não percebe que está melhorando. Não percebe. A gente acha, não estou sentindo. A gente acha que melhora quando assiste a uma aula, né? Porque é gostoso, principalmente uma aula boa. Hard work, top. É gostoso assistir a uma aula. A gente assiste a aula, aprendi tudo, aprendeu jossa nenhuma. Jossa nenhuma. Fala aí das fases de enchimento rápido e lento, ventriculares, que a gente discutiu, que tu discutes, que a gente viu o professor falando pra gente lá na aula de fisiologia cardíaca.
Fala aí. Talvez tu te lembres, mas enfim, eu posso mudar o assunto também para ver se você lembra de tudo. Não vai lembrar. A gente não lembra. Na hora é ótimo. Lembro de tudo, anotei, que legal e tal. Olhei aqui, meu Deus, eu nunca vou esquecer disso aqui. Nunca vou esquecer, igual senha. Cada senha que a gente cadastra, essa senha aqui eu não vou esquecer jamais. Aqui, ó, pá, 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 pá. Como é que eu vou esquecer disso aqui? Faz todo sentido, tal. No dia seguinte já era. Já era. Na hora faz todo sentido, depois já foi. Ler o livro aleatoriamente. Pegar um capítulo de cabo a rabo. Exemplo, anemia falciforme desse exemplo esses dias aqui. Tá fresquinho, mas eu vou falar ele mesmo. Você vai ler de cabo a rabo, a gente vai dar atenção. Olha só, vai botar no post-it. Troca do ácido glutâmico por valina. Que codifica... Isso, não, o ponto não é esse, se é ácido glutâmico por valina, valina por ácido glutâmico. Se é no códon 6 do cromossomo 11, se é no códon 11 do cromossomo 6. Se é da cadeia beta da hemoglobina, não importa. Não importa. O que importa são outras coisas. Então, é muito, muito, muito importante que a gente não ceda a maus hábitos. Porque quando a gente assiste a aula, tem a sensação que aprende e a sensação que evolui, né? Porque a gente vê a pilha de aulas reduzir. Assistir essa, assistir aquela. Nossa, faltam só 10, estou quase acabando. Estou quase acabando. A mesma coisa é livro, apostila. Li uma apostila, bota para a pilha da lida. Aqui está a pilha das não lidas, aqui está a pilha da lida. Joga para cá. Joga. A proporção que vai diminuindo a pilha das não lidas, a sensação é que eu estou evoluindo. Mentira! Não está evoluindo para valer. Poderia evoluir muito mais. Muito mais. Então essa é uma dor que acontece no estudo por questões. A gente não perceber a evolução. Mas, para resolver, bota na tela aqui, ó, todos esses problemas. Afinal, quantas questões eu preciso fazer? Não dá para eu fazer um grupo e aquele grupo representar tudo que eu preciso e em menos tempo, com mais dedicação, eu consigo aprender para valer. Garantir que a gente vai ver todas as variações dentro das questões do que as provas costumam explorar. Garantir que a gente revise o negócio. Mostrar claramente como está sendo a evolução. Foi que a gente parou, se debruçou, pensou, noites a fundo e tal, para criar o estudo por questões do hard work. Foi assim que tudo aconteceu. Foi desse jeitinho. O estudo por questões surgiu dentro de todo esse contexto. E é um fenômeno o estudo por questões. É um fenômeno. Se tu não fizeres parte ainda do time hard work, eu te convido a fazer parte e sentir a dinâmica do estudo por questões. Sentir o que isso é capaz de fazer com algumas semanas de estudo, em termos de aprendizado de alguns temas. Na verdade, não é a plataforma que gera e sentir, né? A plataforma, na verdade, facilita o teu caminho dentro do estudo por questões. E veja, na plataforma do hard work tem aulas, e aulas com didática excepcional, banco de lives, banco de questões comentadas, tem tudo. Tem tudo que tem em qualquer modelo. Mas o nosso convite sempre é para deitar e rolar no estudo por questões. Isso faz muita diferença, mas muita, 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 muita. Ah, eu não gosto da tal. Quer ficar assistindo aula? Assista, mas a gente vai ficar enchendo o saco, porque a gente quer que todo mundo se debruce. Dentro da plataforma, deixe as aulas, use a aula quando for necessário, para se debruçar no estudo por questões. Ele faz muita, muita, muita diferença. Eu vou mostrar agora, dentro da plataforma, como é que a coisa acontece. Eu vou mostrar, né, um exemplo vivo aqui, para a gente sentir toda a dinâmica do estudo por questões, a plataforma do extensivo. Essa aqui é a plataforma do extensivo, né, pode botar aqui na tela. Essa é a plataforma, a parte interna da plataforma. E aqui tem, resumidamente, tem quase tudo que a gente tem à disposição, né? Então, o Igor está controlando ali fora. Essa plataforma, essa parte aqui do extensivo, ela é similar no extensivo de acesso direto, prova de residência. Ela tem a mesma estrutura na prova de revalidação, nos modelos novos de revalidação. E ela é muito parecidinha no processo do R3, os extensivos de R3 do hard work. Muda só um detalhezinho ou outro de desenho e tal. Mas essa é a plataforma dos extensivos hard work. O que tem aqui?
Botãozinho lá embaixo, lives. O que é aquilo ali? Se clicar ali, vai ter acesso ao banco de lives do Hardwork. Começou, se inscreveu e tal, já tem acesso ao banco de lives. Vou só apresentar aqui antes de mostrar tudo por questões. Acesso ao banco de lives. Tem tudo. Amanhã, por sinal, tem live de meningite, né? Começando a era de live de 2022. Faz tempo que a gente não faz live. Então amanhã retoma a rotina. E tendo novidades, a live é substituída. Lá tem uma live de meningite, mas ela pode ser substituída. Do ladinho, banco de questões. Mais de 100 mil questões que a gente pode fazer o que quiser. Quero fazer questões de tema X, tema Y. Ali não é estudo por questões, hein? Ali são as questões. Né? Comentário, tem questão com comentário, questão sem comentário, enfim. Né? O banco é muito grande, gigantesco. E a gente pode escolher fazer de uma instituição o ano que quiser, tema que quiser, enfim, fragmento que quiser do tema. Ah, quero fazer só de exacerbação da DPOC. Pode fazer, é só escolher lá. Enfim. Time Hardwork, que é para entrar em contato com a gente, né? Tem os números de todo mundo, o número do suporte e tal. E aqui em cima, o tripé do extensivo do Hardwork. Qual é o tripé do extensivo? O tripé é a combinação do aprendizado por questões, das aulas Hardwork e dos simulados. Esse é o tripé do aprendizado. O resto pode até deixar de lado se quiser, mas isso aqui a gente precisa transitar obrigatoriamente. Ah, Fabrício, mas tu falaste que as aulas não ajudam. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso, não. Eu disse que a aula não pode ser o cerne do estudo. O modelo tradicional centralizado em aula não resolve. A gente podia fazer um extensivo só com a aula. Só com a aula, jogar umas questões aleatórias, fazer um algoritmo simples, como um monte de gente faz por aí, algoritmo abobalhado, algoritmo baseado em estatísticas de provas macro. A nossa estatística de provas, ela é micro. A gente vai nos detalhes do que é cobrado na prova, na habilidade que foi explorada na questão, é diferente. A gente poderia fazer uma coisa mais simples, mas não, porque nós não acreditamos nisso. Só pode clicar aqui nas aulas, Igor. Eu podia fazer assim que eu estou tocando, né? Pá, clicou nas aulas. Aí vai lá, a gente pode, né, recebe todas as aulas, né? E aqui é um outro detalhe interessante, né? Dentro do primeiro mês a gente já tem acesso a todas as aulas já. E a gente clica em qualquer aula aí, pode ser uma aula de cirurgia, pode ser, qualquer aulinha, só para, né? Então aqui é a aula, né, que é diferente da live. A aula traz consigo um grupo de questões comentadas, que são questões para sedimentar algumas coisas que foram discutidas na aula e para a gente ver como é que cai na prova, né? E junto um resumo, né? Então isso aqui é a parte das aulas, né? E aqui são eu acho que tem mais de 200 aulas no total aqui, dos temas importantes para a prova, né? Esse aqui é o Fábio falando uma visão geral do abdômen agudo, enfim. Então tem tudo isso, a gente pode, as aulas são todas disponibilizadas desde o início do extensivo, né? Dentro do primeiro mês, né? São 3 bloquinhos, mas no final do primeiro mês já está tudo liberado, e a gente pode montar um cronograma se quiser, um cronograma fictício, sabe? Só para dizer que eu estou seguindo uma sequência, tem gente que prefere assim, né? Eu quero ver uma sequência, não que eu vá assistir todas, mas aquelas que forem difíceis eu vou assistir, tal, que eu achar mais complicado o tema, enfim. A gente pode escolher a data que é para terminar o cronograma, mas é um cronograma fictício, porque as aulas já estão todas liberadas, né? No final do primeiro mês, todas liberadas. Beleza, vamos voltar lá, porque a gente precisa ver o estudo por questões. Vamos voltar? Os simulados não começaram ainda dentro do extensivo, começam agora no comecinho de abril, né? É quando eles se iniciam. E os simulados Hardwork são simulados que trazem consigo toda semana 40 questões e todas com comentário em vídeo. E aqui está aberto o estudo por questões. Essa é a tela do estudo por questões. Essa é a tela que mostra o mapa do conhecimento. Tá vendo o mapa aqui, né? Tá vendo que nesse mapa existem algumas áreas vermelhas. Isso não é um problema do LED, não. Essas áreas vermelhas são áreas... Não, deixa do jeitinho que estava. Pode deixar do jeitinho que estava. Isso aí, beleza, ótimo. Essas áreas vermelhas pintadas aqui são áreas que eu mexendo aqui, tive a oportunidade de estudar um assunto baseado nos problemas que são habituais da prova. Eu estudei e essas áreas estão vermelhas porque está quente. Isso é um mapa de calor do conhecimento. A gente distribuiu todos os assuntos que caem em prova, com todas as suas variações, no mapa mundi. A América, a clínica médica toda poderosa, né? A África, a pediatria preventiva, obviamente pequenininha na Oceania. Enfim, a gente distribuiu os temas por aqui, os temas e todos os seus fragmentos. Tem tema que não é fragmentado, como anafilaxia. Só tem 2 coisas que se perguntam em anafilaxia. Agora tem temas que são fragmentados e ficam com um território maior. Só para mostrar isso, né? Pode clicar na América. Vamos clicar na América. Clica na América lá.
Então, na América, essas áreas, né? Aqui não dá para ver muito bem, por conta não deve estar enxergando por conta do, né? A gente está vendo aqui no telão, mas se de repente jogasse na tela cheia, tu ias até conseguir ver quais são os temas aqui específicos dessa, né? Aí tu está conseguindo ver, né? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, né? Acho que é asma, se eu consigo ver bem aqui, se clicar, quais são os grupos de problemas que a gente separou da asma? Crise de asma, que foi exatamente esse que foi estudado já, o diagnóstico de asma e um outro pedacinho para estudar tratamento ambulatorial e classificação de controle. Volta aqui para mim. Qual é o ponto aqui? O ponto é que sempre que a gente abrir um pedacinho desse da asma, por exemplo, crise de asma, a gente só vai estudar a crise de asma. E ali o professor separou problemas dentro de crise de asma, como a prova costuma explorar. Um grupo de questões que mostram exatamente o que pode cair na prova. Ah, pode ter uma diferente? Cara, se tiver vai ser surpresa, mas é aquilo lá. E o professor faz isso analisando um grupo gigantesco de questões. Pega 100 questões de crise de asma. Olha as 100 questões assim, olha, para alguém ir bem nessas questões aqui, tem que saber isso, isso, isso. Tem que desenvolver umas habilidades. Se conseguir desenvolver essas habilidades, tá tudo resolvido. Vai deitar e rolar. Pode vir até mais questões de crise de asma que tira de letra. Então o professor olha um grupão de 100 questões, define quais são os problemas a serem resolvidos e seleciona um grupinho de questões que mostram as variações do problema. As variações que fazem sentido. E aí a gente é convidado a ver 5, 7, 10 questões. Um grupinho pequeno, focado só de um assunto. Fazer 80 assim é fácil. É fácil, porque pega 7 de um assunto só. Depois mais 5 de um só assunto. Depois mais 7 de outro assunto. Entendeu? Viu como é diferente fazer 80 aleatórias e fazer 80, 100, 110 agrupadas, vendo variações do problema de um mesmo tema? É isso que a gente faz aqui. A gente viu a dinâmica da asma, mas ali embaixo, por semana, vão aparecendo temas para serem revisados. Tá vendo que tem uma cor diferente? Aqueles que estão com uma cor diferente ali são temas para a gente revisar. Os que estão mais vívidos, e revisão é sempre primeiro, né? Os temas mais vívidos aparecem, são os temas novos, né? Tem vários aqui. Vamos abrir um. Pode abrir um qualquer aqui, vamos abrir um qualquer. O que acontece? Peguei um tema novo. Diagnóstico de gravidez. Sinais de certeza, probabilidade e presunção gravídica. Isso aqui é legal, né? Esse é um tema que se a gente para assistir uma aula, fica lá horas e horas assistindo uma aula dessa jossa. Anota tudo, né? Todos os sinais, né? Enfim, tubérculo de Montgomery, enfim, você está anotando tudo. Depois a gente vai ler no material e começa a fazer posts de tudo. Post, né? Um monte de posts, para todos os sinais possíveis. Todos. Será que precisa daquilo tudo mesmo? Será? O que eu preciso de fato me debruçar? Quais são as mensagens importantes, cardinais? O professor olha todas as questões que já foram classificadas aqui dentro desse aspecto e dentro disso ele define quais são as habilidades que a gente precisa ter. E ele coloca nessas caixinhas. Reconhecer os sinais de certeza e saber o momento da gestação que é possível ao escudo de identificação dos batimentos cardíacos fetais. Isso que precisa saber. Ah, mas eu já vi uma questão, se diluiu dentro das outras. Esses são os pontos cardinais. E aí o que a gente faz? Vamos iniciar. Essas são as habilidades que a gente precisa desenvolver. A gente vai ser apresentado a problemas que o professor selecionou de um grupo lá de 30, 40, 50, 100 questões. Selecionou questões que mostram os problemas que a gente precisa internalizar. E mostram para a gente como é valioso desenvolver aquelas habilidades. Por que a gente precisa desenvolver aquelas habilidades? É isso. Qualquer coisa que tu estejas achando não é fato. Isso aqui foi feito vendo muitas questões. Muitas. Obviamente tem questão muito antiga que fica de fora. Questões para valer. Muitas. E aí a gente, enfim, vê uma questão e aí há tubérculos de Montgomery, ó. Acabei de falar deles. Meu Deus, esqueci o que é. Nossa Senhora. O que indica certeza? Quais são os sinais de certeza? Eu não lembro quais são os sinais de certeza. Eu não conseguiria explicar isso para alguém. Eu não teria essa capacidade. Preciso estudar isso. No estudo por questões, a gente tem duas opções. A gente pode estudar questão por questão, ou pode transitar por todas elas, perceber os problemas que a gente tem dentro de nós para resolver e depois buscar as soluções.
Tem essas duas possibilidades. A gente geralmente sugere que passe por todas, né? Então aqui, ó, lá embaixo tem 5 bolinhas cinzas, são 5 questões. A gente vai marcar uma, e o objetivo aqui não é saber se está certo ou se está errado, não é isso, não é isso. Quero ver meu grau de acerto, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ser convidado a estudar. Depois que respondeu, tem um comentário do professor. Clica lá no comentário do professor, por favor. Tem um comentário da questão. Mas veja, estudar por questão não é fazer, ver se acertou e ler o comentário. Não é isso. Não é isso. O comentário está aqui simplesmente para dar um alívio no nosso estresse. Para a gente não pensar assim, caramba, não sei nem para onde vai isso. E agora, onde é que eu acho isso? Eu não tenho onde recorrer. O comentário está para desmistificar algumas coisas. Mas olhar a questão e ler o comentário não resolve. Não. Se esse assunto, se esse problema for crítico para a gente precisa buscar, precisa ler, precisa entender. O comentário é um facilitador desse processo. Não é obrigatório ler. E aí a gente vai seguindo, né? Vamos para a próxima questão. E aí pode botar aleatoriamente, mais uma, posso ver o comentário ou não, mais uma, né? Vai indo, né? Até a gente ver todas as questões, ter entendido os problemas e ter checado o que a gente precisa evoluir. Tá, olha que massa. Na hora que terminou tudo, a gente vai voltar para aquela tela e dizer assim, epa, olha aqui, ó, as habilidades eram essas. Tu viste os problemas. Tu tiveste a oportunidade de estudar os problemas. Teve alguma dificuldade para estudar aqueles problemas? Teve dificuldade? Não desista. Tu não precisas desistir. A gente pode te dar um suporte, a gente pode te ajudar. Tu leste e não conseguiu entender, tem uma aula disponível. Tá aqui, aparece aqui a aula. A aula do Hard Work, tá aqui, é só clicar, tu vai ver a aula. Quer ver a live que o professor fez há um tempo atrás? Tá aqui a live. Acesso direto. Se tiver, né? Tem tema que às vezes não tem uma aula feita do Hard Work, é um tema muito peculiar, mas o que tiver aparece aqui. Tudo que tiver na plataforma Hard Work, acesso rápido. Veja só. Não é para assistir todas as aulas, não é isso. Não é que terminou aqui, vou assistir a aula. Não, não é isso. Não é fazer questão e assistir a aula. É que se for um tema árido, vir aqui assistir a aula rapidinho pode ajudar. E aí depois vai ler. Mas não é para fazer esse caminho direto. Teve muita dificuldade, tem um videozinho do professor ali. Um videozinho falando sobre o tema, falando sobre como as provas exploram, falando o que a gente tem que ter atenção. Tem um vídeo, esse vídeo aqui tem quase 10 minutos de vídeo, eu acho. Um vídeo para a gente saber exatamente qual caminho a seguir. Professor, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tu viste uma questão que era assim. Esse é o problema que costuma aparecer, esse não é. Entendeu? Existem mais de 600 blocos desses. Esse aqui é um deles. Existem mais de 600 para serem estudados. Todos eles com um videozinho do professor assim. A maioria deles com materiais aqui disponíveis, porque tem na plataforma. Se tiver diretriz, tem um documento importante, um consenso. Um consenso que é dramático. Hanseníase, tuberculose, diabetes. Vai estar aqui o consenso. A base do estudo. Tem temas que foram liberados já para os alunos do Hard Work, né? Por exemplo, a VCI. Diretrizes norte-americanas de AVCI. Está aqui a diretriz. Bota, tá aqui, aparece aqui a diretriz. Ah, é para eu ler a diretriz inteira? Não, papai. Não é para ler a diretriz inteira. É que baseado nos problemas, contraindicações à trombólise. Olha a diretriz. Está lá, uma tabelinha. Ah, mas eu não sei ler inglês. Tem uma tabela, não é para ler o texto. A tabela está lá mostrando tudo. A fonte. A gente precisa aprender, vendo a fonte, sim. Ah, mas eu não consigo, então veja a aula antes. A aula desmistifica. Ou veja o vídeo do professor, entendeu? Tudo isso aqui é novidade até do modelo do estudo por questões, que é para a gente não desistir, para a gente não sentir dificuldade, para a gente saber a importância de cada um desses blocos. Não é que a gente precise passar, não pode nem ver o vídeo, se quiser, não precisa nem ver o vídeo, professor, não precisa clicar em nada aqui, mas é só para facilitar. Entendeu? Ah, eu estou com um tema aqui muito peculiar, que eu sempre tive muita dificuldade de entender. Tema muito peculiar. Miastenia, epilepsia, sempre tive dificuldade. Odeio neuro e tal. Teve dificuldade. Fez as questões, transitou, viu até os comentários, leu alguma coisa, não conseguiu alinhar bem as respostas, sentiu que não é capaz de explicar o assunto para alguém. Está aqui, a gente pode facilitar a caminhada. Entendeu? Isso é para facilitar.
Isso não é um caminho obrigatório. Na maioria dos temas, provavelmente, tu vais transitar, vai conseguir buscar a fonte, pode até usar a fonte que a gente sugerir aqui, se for uma fonte de acesso livre, e vai conseguir construir o aprendizado. E a pergunta final aqui, olha como é a pergunta. Tu te sentes capaz de explicar para alguém os sinais de certeza de gestação? Tu te sentes capaz de saber qual é o momento da gestação que é possível fazer a ausculta dos BCF? Tu te sentes capaz de explicar para alguém como é isso, como é toda essa dinâmica? Se tu marcares aqui que sabe, a plataforma vai fazer algumas coisinhas na tua revisão. Se tu marcares que não sabe, a plataforma vai fazer umas outras coisinhas na tua revisão. Todo o processo de revisão, ele é personalizado, dependendo do que a gente responder aqui. Não depende do que a gente respondeu nas questões, porque às vezes a gente acerta ou erra aleatoriamente. Aqui não, isso é um autodiagnóstico. Isso vai interferir em todo o processo de revisões da plataforma. Esse tema, uma vez fechado, vamos fechar lá o tema, lá embaixo? Uma vez fechado o tema, né, fechei, ele sumiu. Eu fiz ele nessa semana, tive a oportunidade de estudar. E ele vai ser marcado no mapa. Lá na frente ele vai voltar para ser revisado. Quando ele voltar para ser revisado, ele vai ter prioridade na semana. Como está ali a apendicite? Está vendo a apendicite? Está vendo que é mais escurinho que esse outro que é mais claro? O tema escurinho é tema para ser revisado. Toda semana, quando a gente começa o estudo por questões, a prioridade é revisar os temas que a gente já viu. Quando ele volta para ser revisado, ele volta menor, viu? Ele não volta com o mesmo número de questões, não, volta com menos questões. Todas comentadas pelo professor também, com a mesma estrutura, posso ver o videozinho de novo e tal. Entendeu? Viu só? Ah, eu queria chegar num tema lá pelo mapa. Vamos clicar aqui na cirurgia, o que está aqui na cirurgia? Vamos clicar no mapa da cirurgia aqui. Mapa da cirurgia. Clicando lá, é o de apendicite. Se clicar lá em apendicite aguda diagnóstico, vamos clicar lá em apendicite aguda diagnóstico, abre de novo a área de apendicite aguda diagnóstico, viu só? Porque ela está ali para ser revisada, né? Dá para ver direto. Mas se ela tivesse já feita, ia aparecer o videozinho do professor, com os materiais disponíveis, enfim. Viu só? Legal isso, né? Então essa daqui, né? Essa é toda a estrutura do estudo por questões, pode fechar aqui em cima. Aqui são as habilidades, como a gente tinha marcado, né? E lá embaixo estão todos os temas. Para ter uma ideia, no extensivo de residência, quem está começando agora recebe mais ou menos umas 24, 23, 24 blocos desse aqui por semana. Claro que a proporção que o tempo for passando, vai recebendo mais, né? Quem for entrando depois no extensivo vai receber mais por semana. Mas observe que aqui se faz muita questão, só que é tudo muito direcionado. A gente acaba direcionando a energia, tem a garantia de visualizar todas as variações de problemas, todas as habilidades possíveis dentro daquele assunto e a garantia de revisar. Revisa. A proporção que o tempo vai passando, esse mapa vai ficando todo vermelho, é assim que ele tem que ficar. Por sinal, se a gente não revisar um assunto, né, deixa aí, não vou revisar a crise de asma. Não vou revisar. Se passar essa semana inteira e a gente não revisar, na semana seguinte ele começa a mudar de cor no mapa. Ele vai esfriando. Fica laranja, depois fica azul, é um alerta. Ei, revise aqui porque está esquecendo o assunto. Vai perder tudo aquilo que fez no início do estudo. Entendeu? Essa é a dinâmica do estudo por questões. A gente sabe que tem pessoas, né, muito variadas dentro do estudo por questões, porque tem gente que consegue transitar com mais facilidade, tem gente que sente um pouquinho mais de dificuldade. Qual é a sugestão? A sugestão é que tu sintas qual é o teu perfil. Se tu estiveres conseguindo transitar com muita facilidade, siga o fluxo. Vai indo. Bloco a bloco, bloco a bloco, bloco a bloco. Esses blocos estão todos organizados numa sequência que faz sentido, de evolução, sabe? Evolução. Todos organizados assim, não estão aleatórios, não. Existe uma sequência lógica aqui de organização. Se por acaso tu estiveres tendo dificuldade, eu não sei se eu consigo transitar assim, assim, assado, comece pelos temas que tu tens mais afinidade. Tem uma lista aqui. Pode passar a lista aqui? Vamos passar a lista embaixo. Tem uma lista de temas aqui embaixo. Não, a lista aqui de baixo, aqui de baixo, aqui de baixo, aqui de baixo. A lista de temas de baixo. Tem vários, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso clicar em qualquer um aqui para fazer. Tem uma lista da semana, mas eu posso clicar em qualquer um. Vulvaginites infecciosas, que é um tema relativamente tranquilo de ser entendido.
puericultura, né, alimentação ali, só alimentação e puericultura, eu posso clicar em qualquer um e começar por ele. Se tiver um tema aqui que seja árduo, é só não fazer. Veja, se a gente não fizer um tema, ele vai para o bolo dos outros temas e vai voltar lá na frente. Ah, eu vou deixar para depois, que eu prefiro depois, eu vou preferir depois assistir a aula desse assunto, ver direitinho. Lá na frente, quando ele vier, talvez eu tenha um entendimento diferente. Eu prefiro fazer mais para frente. Pode fazer mais para frente, não tem problema. É só não fazer agora. Entendeu? Se tu não fizeres agora, ele sai da lista, vai voltar lá adiante, embaralhado com os outros temas. Priorize os temas que tu tenhas mais facilidade e vá progressivamente evoluindo. Progressivamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas aqui no chat. Parece difícil me adaptar ao método, eu tenho um tempo X, necessidade de revisar o tema antes de responder as questões, tempo versus quantidade de temas até a prova, como conciliar? Não entendi nadinha que falou, mas enfim. Veja, isso é uma coisa importante, né? Tu tens pouco tempo para estudar, tu vais estudar da pior forma. Não faz sentido, papai. Peraí. Eu tenho pouco tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu quase não consigo hora. Tu vais estudar assistindo aula, tu vais gastar esse tempo assistindo aula? Tu vais te sentir bem, sabia? Tu vais assistir aula e vai dizer assim, caraca, eu tô o cara. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai. Ah, mas eu gosto de estudar e ver as questões logo na sequência. Fazer questões na sequência de estudar alguma coisa só testa a memória recente. Não adianta, isso não é aprendizado. Tu vais aprender um pouquinho mais do que se só assistisse a uma aula. Vai, um pouquinho mais. Mas vai esquecer tudo, aquilo só testa a memória recente. Isso foi um modelo que foi criado e que foi assim, passado de boca em boca e que ficou, só testa a memória recente. Afinal de contas, tem um detalhe, as aulas são baseadas naquele grupo de questões. Esse modelo aqui é um modelo, veja, esse modelo não é um modelo de estudo e faço estudo por... leio e faço estudo por questões depois. Não. Assisto uma aula e vou fazer estudo por questões depois. Não. Aqui é se confrontar com um problema direto, partindo do princípio que todos esses assuntos a gente já viu alguma vez na vida. Não tem nada desconhecido aqui não. Pode ser que a gente não saiba detalhes do assunto, a maioria dos assuntos é assim. Mas aqui a gente tem que se debruçar e buscar as soluções. E veja, isso aqui também não é fazer estudo por questões e assistir a aula depois. Não é. Esse modelo de pré-teste, fazer a aula depois, isso não funciona. Isso é bizarro, por sinal. Isso é enfim, é bizarrinho, viu? Bizarrinho. O ponto é que a gente pode assistir a uma aula para desmistificar alguma coisa que a gente teve dificuldade na hora de buscar a informação. Pode. Entendeu? Tudo que eu estou falando aqui, toda a descrição desse modelo, é uma descrição do modelo de aprendizado de alta performance. O que não quer dizer que se tu estudares de outra forma, lendo resumos, assistindo a aulas todos os dias, todas as horas, até enquanto eu durmo, talvez tu tenha sucesso com isso. Talvez tenha. Mas eu te garanto que usar o estudo por questões tem a capacidade de fazer sedimentar mais, evoluir mais, com muito mais tranquilidade e com muita intensidade. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Se por acaso não estiver funcionando para ti, pode ser que tenha alguma coisinha que não está bem alinhada. E aí é só falar com a gente que a gente sente o que está acontecendo. É só falar que a gente sente. Mas muito cuidado para não ceder aos maus hábitos do método passivo. Muito cuidado. Muito cuidado. A gente está aqui para chamar a atenção desse processo. Seria muito fácil para a gente não fazer isso. Muito fácil. Dizer, assista a aula de cabo a rabo. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Professor, olhei todas as questões antes de responder, identifico na minha mente quais são os problemas e escolho acessar o material para revisar. Não é revisar, é estudar. Não é revisar, estudar. A gente olhou todas as questões, identificou os problemas que foram apresentados. Veja, para mim, são uns, para ti são outros. Para quem está do teu lado, para quem estuda contigo, são outros. Cada pessoa vai identificar os problemas. Isso aqui eu não sei, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu não sei, isso eu não sei, isso eu não sei. E aí a gente vai consultar a base para definir aquilo lá. Onde é que eu leio? Na base daquele assunto, depende. Em muitos assuntos de clínica médica, Harrison.
Harrison. Ah, mas esse assunto no Harrison tá chato. Tá bom. Faça o seguinte, assista a aula. Assista a aula. Assista. O objetivo da aula é te entusiasmar. O objetivo da aula é facilitar a caminhada, é tirar a fumaça negra que está na frente do assunto, é facilitar a leitura. É isso. É isso. E observe que a ideia aqui não é a gente ler o capítulo inteiro, né? A gente lê com foco. Claro, veja, claro que muitas vezes a gente precisa ler algumas coisinhas a mais no capítulo para sedimentar um conceito lá da frente. Óbvio, mas aqui a gente vai focar. Quando tiver, por exemplo, numa caixinha artrite reumatoide tratamento, a gente vai se dedicar a estudar só tratamento da artrite reumatoide. Dane-se o resto. Dane-se. Quando tiver uma caixinha aqui, e tem mesmo artrite reumatoide, diagnóstico sorológico e tal, laboratorial, a gente vai discutir, vai estudar artrite reumatoide, diagnóstico laboratorial. Dane-se o resto. E isso é muito dinâmico, cada semana uma coisa nova. Entendeu? É isso. É isso. Mas muita atenção. Não é ver todo o problema e revisar. Não é revisar, é estudar. Isso é muito importante. Bem, mas se for lá na frente na hora de revisar, né, na hora de revisar, aí depende, né? Veio para eu revisar. O que vai acontecer quando vier um tema para revisar? Se tu estudaste bem o assunto, veja, essa revisão, a primeira revisão que a gente estava vendo ali, é na semana seguinte. Se tu estudaste bem o assunto, quando o tema voltar na semana que vem, papai, tu vai saber de tudo, porque as questões que vão aparecer para revisar são dos problemas que tu estudaste, entendeu? Se tu estudares bem na primeira semana, as revisões são rápidas, voam, é isso, entendeu? Tu não vais precisar recorrer a material nenhum, desde que tenha estudado bem. Agora, tu pode gerar um material, pode gerar, isso é legal. Agora, esse material que tu vai gerar não pode ser um resumo assim com o texto escrito, não, sugestão, gere um material com a forma como tu entendeste o assunto. Como se fosse um roteiro da tua explicação daquele assunto para alguém. Entendeu? Criou um roteiro na mente. Estudei, criei um roteirinho. É isso, que é por isso, que é por isso, que é aquilo outro. Criei uma regra mnemônica, a regrinha é essa, Cria um roteiro e deixa registrado. Tu pode registrar no papel se quiser, pode registrar nas minhas anotações aqui da plataforma. No Minhas Anotações pode registrar tudo. Fica lá, bloco por bloco. Pode registrar, tudo bonitinho, né? A gente cria os blocos, né? Dentro de cada área cria os temas específicos, registra lá. Se quando tu tiver esse contato de novo para revisar, por algum acaso não tiver lembrando, vem cá, como é que eu pensei isso mesmo? Era tão legal. Agora eu não lembro mais. Como é que era mesmo? Se isso acontecer, tu consultas aqui para relembrar como é que tu tinhas organizado. E aí tu vai, opa, era assim, era assado. Entendeu? Mas a dinâmica das revisões da plataforma, ela é criada para evitar que tu percas a coisa, desde que tu faças o primeiro estudo de maneira adequada. Entendeu? Beleza? Outra, fazer as questões e ver quais os pontos não tenho o devido entendimento. Onde vocês aconselham que eu estude esses pontos? Tenho feito via comentário do professor e a aula de vocês. Pois é, o professor, quando termina a área, tem um vídeo do professor dizendo ali, olha, cuidado aqui, porque esse tem que seguir o manual da Febrasgo, tem que seguir o manual do Ministério da Saúde. Se for um material de livre acesso, está lá à disposição, entendeu? Se não, veja, existem livros cardinais dentro da medicina. Tu me fizeste essa pergunta, eu vou te devolver. Onde é que tu estudas medicina? Onde é que tu estudas para dar suporte a um paciente? É o mesmo lugar. É o mesmo lugar, entendeu? Aí, o único detalhe é que existem alguns cenários em que uma diretriz diz uma coisa, diz outra, e por isso que aquele vídeo existe. É professor mostrar se existe alguma fonte específica que a gente tem que ter atenção. Os comentários das questões geralmente trazem isso também, né? Beleza? Muito, muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que mais. Na tentativa de conciliar o hard work com o internato, se em alguma semana eu tiver que priorizar uma frente do curso, questões versus assistir aula, melhor deixar o estudo por questões em dia, né? Abraço, um abraço, João Vitor. Veja, a gente não recomenda que se debruce e crie um cronograma para assistir a aulas. Assistir a aulas de cabo a rabo vai ser perda de tempo. Tu podes até fazer isso no momento que esteja, estou entediado, vou assistir a uma aula aqui, até pode. A nossa sugestão
A gente criou toda essa estrutura nova para o estudo por questões. A nossa sugestão é que busque a aula, se ela for necessária, ao final do estudo do tema. Dependendo do grau da nossa base, se eu tiver uma base maior ou uma base menor, pode ser que a aula seja mais essencial ou menos. Pode ser que eu, Fabrício, fazendo isso aqui, precise assistir a todas as aulas. Pode ser. Mas pode ser que eu precise assistir a 10% das aulas apenas. Entendeu? Então, isso é diferente até dos outros extensivos do Hard Work. O primeiro extensivo do Hard Work, ele tinha muito do modelo tradicional e menos do estudo ativo por questões. O extensivo do ano passado, ele equilibrou as coisas. Equilibrou. E o desse ano, a gente claramente está fazendo o contrário, o oposto, né? A gente está pesando a mão no estudo por questões, direcionando tudo para cá, tanto que a tela principal é do estudo por questões. Agora, se tu não quiseres, não, eu não acredito, eu tentei, mas eu prefiro fazer um cronograma de aulas, depois eu vou para o estudo por questões, eu quero fazer uma base. Eu quero ver algumas aulas mais complexas, pegar no tranco e eu parto para lá. Tudo bem? Tu podes fazer isso? Pode fazer. Mas é só importante ter atenção de, assim que puder, migrar para o estudo por questões. A gente está falando do extensivo 2022 do Hard Work. Isso é diferente para quem tiver no 2022-23 e no 2022-23-24. Por quê? Quem está no quarto ano não pode se aventurar a fazer questão agora. Estudar por questão não vai travar, não vai conseguir identificar os problemas. Percebeu? Tu não vai conseguir identificar os problemas. Isso não vai render. Tu vai gastar um cartucho, não vai render. Para quem está no extensivo 22-23, a nossa sugestão é o meio termo. Nessa fase, esses primeiros meses, um pouquinho de método passivo, para pegar no tranco, entender a dinâmica da plataforma. Então pode seguir um cronograma de aulas e seguir até aquelas que tenham mais dificuldade, enfim. Agora, depois disso, na hora que o estudo por questões for liberado, se concentrar no estudo por questões. Não adianta fazer logo. A gente, eu quero começar o mais rápido possível. Não adianta, papai. Não adianta, porque a base é pequena. E aí não vai conseguir extrair todos os problemas possíveis da questão. E às vezes coisas que não eram nem para ser problema vão ser ainda, por um mero detalhe. Entendeu? Então, extensivo 22. Assim que se sentir confortável, se debruça nisso aqui. E tem que tentar, tem que evoluir. 22, 23, quando começar, ele começa daqui a uns 2, 3 meses, salvo engano. Até lá, modelo tradicional, pode ir seguindo, né? Dinâmica de aulas, veja as questões comentadas e tal, pode ir seguindo um cronograma nesse sentido. 22, 3, 4, a mesma coisa. A vantagem, né, desses extensivos mais longos é que tem muito mais tempo de acesso à plataforma, proporcionalmente por um valor muito menor, e acaba se aproveitando do estudo por questões por um tempo muito mais prolongado. Vai ser 1 ano e meio no extensivo 22-23 e mais que 1 ano e meio no 22-23-24. Tudo bem? Então, só para lembrar dessas diferenças. Tá bom? Beleza? Valeu? Dúvida: quem renovou o extensivo R1 de 2021 para 2022 terá acesso ao novo treinamento por questões, porque houve algumas mudanças pelo visto. Isso é uma outra. Veja, a renovação do extensivo 21, 22, passou do 21 para o 22, mantém o que estava no outro. A renovação do extensivo 21, 22 é manter acesso àquela plataforma. Se quiser ter algum tipo de mudança e tal, porque mudar isso aqui zera tudo, né? Qualquer coisa nesse sentido tem que conversar, tem que ver isso direitinho e tal, mas a renovação é continuar com acesso à plataforma. Se tivesse tirado, desistimos do estudo por questão, ele ia continuar. Mudou alguma coisinha, ele muda no modelo novo, não no modelo antigo. Essa é uma mudança, veja, para quem está começando o estudo por questões. Para quem estava no passado, já transitou. Vai querer ver vídeo de professor ali no final do estudo por questões? Tu já fizeste isso tudo. Tu já transitaste no estudo por questões, né? Pelo menos parte dele, entendeu? Mas, enfim, conversa especificamente com a gente sobre isso. Mas a ideia aqui dessa conversa, dessa live, é discutir, é mostrar a dinâmica da plataforma. Tá bom? Valeu? João Vitor, fazer até o próximo FaceTime. É isso aí, valeu. Tudo bem? Então a ideia dessa conversa era essa. Apresentar o telão, né? Enfim, o telão Hard Work. Apresentar a ideia do estudo por questões, mais uma vez, de onde que surgiu isso, por que ele faz sentido e por que ele funciona, e mostrar a parte interna da plataforma. A gente vai ter a oportunidade de conversar algumas vezes ainda sobre ele.
transitar dentro do estudo por questões. Isso é muito importante para os alunos, para quem está no time Hard Work, né, para quem faz parte da plataforma. E a galera da plataforma, acho que nem estava aqui assistindo, porque sabe que essa live vai ficar disponibilizada dentro da plataforma para quem quiser assistir e tirar qualquer dúvida relacionada ao estudo por questões. Beleza? Grande abraço, beijão. As inscrições estão abertas, né, no site do Hard Work. Não perca não, porque logo fecha, né? Daqui a pouquinho fecha a inscrição do Extensivo 22. Tudo bem? Já pode comprar, já pode se inscrever sim, Cíntia. Tá bom? Tchau, tchau, grande beijo, boa noite. E amanhã tem live, hein? Amanhã tem live de meningite, não aqui no YouTube, lá no canal do Hard Work Medicina do Instagram. Valeu? Tchau. Boa noite.